Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia comigo nesse texto, pode ficar assentado como está. Efésios capítulo 6, eu vou ler o verso 17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação, nessa batalha que temos travado contra Satanás e o reino das trevas. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos tua palavra. Teu Espírito Santo nos ajuda no entendimento e na aplicação dela à nossa vida. E rogamos, ó Pai, que isto resulte no fortalecimento de nossa fé. Ajuda-nos, nós te rogamos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Na mensagem passada, quando nós tratamos, então, sobre o escudo da fé, nós observamos como realmente o conhecimento de Jesus Cristo é importante para a nossa vida. Como quando nós conhecemos Jesus Cristo, os nossos medos e os nossos temores se vão. Como o conhecimento de Cristo nos torna fortes. Isso se percebe em questões simples do nosso viver. Alguns de nós que podem, durante um tempo da vida, ou mesmo nesse tempo, ter um temor, às vezes irracional, quanto aos seres demoníacos. Há muitos que são assim. Têm temor, realmente temem, demonstram medo diante de qualquer questão que pareça ser uma manifestação demoníaca e acabam encontrando, por causa do seu medo, realmente manifestações demoníacas nas coisas mais normais da vida. Outros manifestam um temor grandioso da morte, realmente demonstram ter grande medo das questões e tudo que envolva a morte. É interessante que a resposta a todos esses temores e muitos outros é o conhecimento de quem é Jesus, do seu poder, da sua autoridade, do que ele fará neste mundo, de quem verdadeiramente é o Filho de Deus. E o escudo da fé é exatamente isto. Enquanto Satanás joga sobre nós todo tipo de pensamentos para que nós temamos e sejamos abalados, a firmeza em Cristo, a fé em Cristo nos mantém firmes em quem é o nosso Salvador e nós avançamos sem temor. Hoje eu quero dizer-lhes a respeito exatamente do capacete da salvação. E é preciso aqui repetir algumas verdades que são importantes. Nos 3 primeiros elementos da armadura, quando Paulo, então, cita, a partir do verso 14, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, são questões que o soldado usava firme em seu corpo, estando ou não estando em batalha. Ele estaria com as suas sandálias, ele estaria com o seu cinto, ele estaria com a sua couraça, mesmo que fosse o seu horário de descanso. Mesmo que ele estivesse dentro do seu quartel, do seu batalhão, protegido pelos muros daquele quartel, ele estaria assim, realmente equipado. Então, são os equipamentos que nós mantemos conosco o tempo todo. Mas quando, a partir do verso 16, Paulo muda a expressão de tendo para tomando, ele vai falar agora, tomando o escudo da fé, tomando o capacete da salvação, tomando a espada do Espírito. São elementos da armadura que nós usamos em meio à batalha. Você não toma da espada enquanto está tendo a sua refeição dentro do seu quartel-general. Você não vai estar o tempo todo com o seu capacete enquanto você não está em batalha. Se você já foi militar, usar um capacete é algo incômodo, pesado. Se você está lá dentro do batalhão, na sua refeição, ou no momento de descanso, você não está com ele. Da mesma forma, ele vai citar sobre a questão do escudo da fé. O escudo é algo pesado, você não estará empunhando ele o tempo todo. Então, tomando quer dizer que em determinadas circunstâncias das batalhas que enfrentamos, nós precisamos tomar certas partes específicas da nossa armadura, ou seja, de acordo com a forma que Satanás lhe ataca, você vai usar as partes da armadura correspondentes àquilo. Hoje, tratando do capacete da salvação, os soldados romanos, de quem Paulo toma a imagem, usavam um cap de couro, e esse cap de couro era colocado sobre a cabeça e ele era revestido com placas de metal.
Além dessas placas de metal, ele tinha, se você já viu a figura de um soldado romano, uma pluma bem na sua parte superior. Então, aquele cap de couro sobre a cabeça, com as placas de metal, com aquela pluma. Alguns historiadores militares dizem que aquela pluma era para dar um sentido de imposição, fazer o soldado parecer mais alto, maior do que ele era. Então imagina que a sua altura era acrescentado aquela pluma sobre o capacete, e ele parecia ser mais intimidador. E ele era usado quando? Literalmente na batalha. Quando a batalha se aproximava, o soldado tomava o seu capacete e o colocava sobre a sua cabeça. E aqui nós temos que entender por que Paulo está usando essa expressão do capacete da salvação. Qual é a estratégia do inimigo nessa questão que nos ataca e que nós devemos saber como enfrentá-la? Eu vou fazer uma pergunta simples para você. Você já pensou em desistir de tudo isso? Você já pensou em desistir da vida cristã? Quantas vezes Satanás colocou na sua mente o pensamento de que nada disso vale a pena? Quantas vezes Satanás procurou te convencer de que tudo isso é em vão? Eu vou dar o meu testemunho a você. Ele faz isso para mim todos os dias. Absolutamente todos os dias. Todos os dias ele quer me provar que essas coisas não valem a pena. Todos os dias ele quer me convencer que a questão do ministério pastoral não leva a lugar nenhum. E todos os dias ele me propõe um outro caminho. Nenhum desses dias, dos últimos 25 anos, ele deixou de me acordar com esse pensamento. Absolutamente todos os dias ele faz isso. Isso ele me mostra, então, que é um ser teimoso, que não desiste e que quer ganhar na insistência. Quantas vezes, sinceramente, você já pensou em jogar tudo para o alto? Quantas vezes você já chegou na conclusão que não valia a pena mais nada? Cheguei no meu limite. Daqui eu não vou além. E tudo aquilo que um dia se representou para mim, já não representa mais. E tudo aquilo que Cristo representa para mim, eu vou colocar numa outra partilheira da minha vida. Aqui estão as partilheiras das coisas prioritárias. Cristo ocupa o primeiro lugar nelas. Eu vou simplesmente tirar ele daqui e colocar numa partilheira aqui ao lado, para que de vez em quando eu possa acessá-lo, mas ele não vai mais ser o centro da minha vida. O capacete da salvação nos ensina a não realmente fraquejarmos diante dessa proposta de Satanás. E eu quero mostrar nas Escrituras como isso se dá com outros santos do Velho Testamento que também enfrentaram o mesmo problema. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 21. Vamos observar algumas coisas na vida de Jó. Não só em Jó e depois nos Salmos, a Bíblia vai tratar de um problema, e ela vai tratar disso através de um assunto, e o problema que a Bíblia vai tratar se chama a prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios não têm os mesmos problemas dos salvos? Por que os ímpios não enfrentam as mesmas dores dos salvos? Por que os ímpios não enfrentam os problemas que você passou a enfrentar desde que veio a Jesus Cristo? Isso se chama o problema da prosperidade dos ímpios. E há dois textos específicos onde isso é tratado. Jó, capítulo 21, verso 7, vai dizer: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder. O verso 8 diz: a sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Jó está perguntando: por que os ímpios não sofrem o que eu estou sofrendo? Você sabe da experiência de Jó. De um homem íntegro e sábio, de um homem próspero, realmente a provar da dor, da perda de seus bens materiais, a dor da perda dos seus filhos e a dor da perda da sua saúde. Num dia, Jó é o homem mais próspero do Oriente. No outro dia, Jó está no lixão da cidade, realmente raspando as suas feridas com cacos de telhas.
Num dia Jó está provando de tudo que é bom e que ele realmente entendia vinha do Senhor. E do outro dia ele está no lixão da cidade, sendo acusado de ímpio e dizendo que Deus e as pessoas ao seu redor, inclusive a sua própria esposa, dizendo realmente que Deus o estava castigando. E que o melhor caminho agora era amaldiçoar a Deus, ou seja, dizer a Deus que ele não o respeitava, que ele estava desprezando Deus, que Deus não era aquele que ele pensava, e então permitir que a morte viesse. Satanás aqui colocou uma prova terrível diante de Jó. Ele está tentando provar para Jó que tudo aquilo que ele fez até ali não vale a pena. E agora ele vai usar de um instrumento, de uma estratégia. Ele vai começar a colocar diante de Jó como os ímpios têm uma vida muito melhor que a dele. E o verso 9 diz: as suas casas têm paz. Quanto custa a paz? Quanto custa comprar 100 gramas de paz na farmácia? Eles não têm temor. E, principalmente, a vara, a disciplina de Deus não está sobre eles. Deus não está nem aí para eles. Se eu estou aqui sofrendo no lixão da cidade, isso não acontece com eles. E agora Satanás faz que Jó veja os detalhes disso. Versos 10 a 13. O seu touro gere e não falha. Pare a sua vaca, não aborta, ou seja, os negócios deles dão lucro sem falha. Eles não têm prejuízo. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando. A taxa de mortalidade infantil naquele tempo era altíssima. Mas parece que os filhos dos ímpios não sofriam disso. Eles não perdiam seus filhos. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão. Literalmente, a vida deles parece ser uma festa sem fim. Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. A festa só tem fim quando eles morrem. Mas até o dia da morte, parece que é uma festa que jamais acaba. Olha os versos 14 e 15, quando Jó denuncia a audácia deles diante de Deus. Todavia dizem a Deus, agora os ímpios se voltam a Deus e dizem: ei, retira-te de nós, sai de nós não te queremos aqui em nossa casa, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Deus, saia da nossa vida. A única coisa que você pode fazer para nós é nos atrapalhar. Eles desafiam no verso 15, quem é o Todo-Poderoso? Quem é esse Deus, afinal, que vocês dizem? Ele merece que nós o sirvamos? O que eu vou aproveitar orando para Ele? O que eu vou aproveitar da minha vida realmente me submetendo a esse Deus? O que mais eu preciso? Realmente, o que mais pode ser acrescentado a tudo que eu tenho? Que bem que Deus pode me fazer? Olha as perguntas de Jó. Ele está diante de uma circunstância difícil. E ele está olhando para homens ímpios que desprezam a Deus e que dizem que eles não precisam de Deus. Agora vá comigo para o Salmo 73. A história se repete. Agora a história se repete com Asaf. Ele é o diretor do coral em Jerusalém. É ele que coordena a adoração no templo. Ele começa com uma verdade no verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, bom para os limpos de coração. Essa é a verdade que devia terminar o Salmo. Asaf começa com ela. Essa é a conclusão do Salmo. Asaf trouxe a conclusão para o início, para que a gente não tivesse dúvidas daquilo que ele realmente pensa. Deus é bom o tempo todo, ele vai dizer. Agora, quanto a mim, ou seja, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ou seja, não é que Deus tenha feito isso, realmente isso está em meu próprio coração. E qual era o problema? Eu tinha inveja dos nécios. Eu comecei a invejar os homens ímpios. E quando que eu comecei a pensar isso? Quando eu vi a prosperidade deles. Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, eu comecei a pensar no meu coração: o que eu estou fazendo? Qual é o valor de tudo isso? Eu tenho gasto a minha vida em orações, em leitura, em conhecimento. Eu tenho gasto a minha vida em fazer coisas, e realmente em fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho realmente deixado de praticar tantas coisas. Eu tenho me abstenho de tantas coisas que
talvez me traziam realmente prazer e alegria. Eu tenho rejeitado as coisas desse mundo porque eu não quero desagradar a Deus. E aquilo que eu estou pensando é o seguinte: está valendo a pena? Está valendo a pena seguir nesse caminho? Porque agora eu estou com inveja desses homens ímpios. Eles não enfrentam as coisas que eu enfrento. Eu estou lidando com gente difícil, estou lidando com gente teimosa, eu estou lidando com um coral aqui no templo que realmente é difícil de lidar com eles. Eu estou lidando com pessoas que vêm aqui, não têm ideia do que estão fazendo, eu estou tentando instruir elas e a cada dia elas me desprezam mais. Sabe o que é isso? Estratégia satânica. Sabe o que é isso? É uma das formas mais comuns de Satanás nos fazer desanimar do nosso cristianismo. Você sabe o que é depressão? Depressão é a diminuição ou cessar de nossas atividades. Como que se detecta a depressão? Você diminui, você começa a diminuir aquilo que você faz, ou até mesmo cessa tudo aquilo que são as coisas normais da vida. Sabe o que é depressão espiritual? Quando nós diminuímos os nossos afazeres espirituais ou até mesmo cessamos, porque simplesmente nós somos convencidos que não vale a pena. A pessoa deprimida emocionalmente, ela não acha razão para fazer algo. Por que levantar da cama? Por que arrumar a casa? Por que ir trabalhar? Por que fazer o almoço? Por que chegar em casa no final do dia? Tudo tem um porquê. Será que vale a pena? Será que isso está me levando a algum lugar? Eu simplesmente não vejo caminho nenhum, não vejo alvo nenhum fazer tudo isso. Então eu diminuo para aquilo que é apenas essencial. Espiritualmente é a mesma coisa. Satanás nos convence que tudo isso não vale a pena. Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que ir aos cultos? Então, nessa depressão espiritual, eu diminuo todas essas atividades até um ponto que eu acesso. Satanás me convenceu que não vale a pena. Agora, o que Paulo nos diz aqui? Ele diz, olha, você precisa tomar o capacete da salvação. Não tem outra solução. Você precisa da armadura de Deus. Satanás está te atacando no seu entendimento, na sua compreensão. Você precisa colocar sobre a sua mente, sobre o seu cérebro. Literalmente, é a batalha da mente. E você precisa colocar esse capacete que vai proteger o seu entendimento. Agora nós temos que entender o que é esse capacete da salvação. Paulo mesmo explicará isso em 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, ou seja, somos salvos, estamos andando em luz, sejamos sóbrios, ou seja, na compreensão das coisas que nos cercam. Ele vai repetir algumas coisas, vestindo-nos na couraça da fé e do amor. Então ele diz, e tendo por capacete a esperança da salvação. Qual que é o nosso capacete que produz o nosso entendimento? A esperança da salvação. Agora, o que é essa esperança da salvação? Romanos 13:11 vai dizer, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais o quê? Mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que Paulo está nos dizendo? O que é a esperança da salvação? É o nosso entendimento, a nossa conclusão, que nós já andamos uma parte enorme da estrada, e aquela porçãozinha que falta andar, ela nos leva logo ali ao alvo que nós tanto queremos. Ele diz assim, quando você começou a andar nessa estrada lá atrás, talvez há 40, 30, 20 anos, você estava ainda distante do alvo que está diante de você. Mas agora, 40 anos depois, você está tão perto de casa. Você está tão perto realmente de tudo que lhe foi prometido. Ele está dizendo que as promessas da nossa salvação estão agora muito mais perto de nós do que estavam ontem. O que foi o dia de ontem e o que é o dia de hoje é um dia mais perto de conhecermos a Cristo com os nossos próprios olhos. E a cada dia que passa, não é um dia a mais de nossas vidas, é um dia a menos para o alvo que nós temos. A cada dia que se passa, estamos mais perto do arrebatamento. A cada dia que se passa, estamos mais perto de chegarmos ao nosso lar celestial. Agora, o que Paulo vai nos fazer entender é que a salvação que Deus nos deu, e essa salvação
É tudo que Deus tem feito para nos tirar do caminho do lago de fogo, que é o que nós estávamos caminhando, e agora então conduzir-nos ao caminho glorificado do lar celestial. Em Romanos 8, Paulo vai dizer assim, versos 29 e 30, ele vai nos dizer qual é o escopo da salvação, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, ou seja, Deus estabeleceu a forma dele. Deus destinou para serem como Jesus Cristo, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas a história não termina aí. Ela vai adiante no verso 30. Aos que predestinou, a estes chamou pelo Evangelho. Aos que chamou pelo Evangelho, a estes os justificou em Cristo. E aos que os justificou, a estes também glorificou. Você já percebeu como nós falamos pouco da glorificação prometida? Qual é o final da jornada cristã? Qual é o alvo da jornada cristã? Sermos glorificados. Ou seja, que o pecado seja definitivamente tirado de nós. Paulo vai demonstrar isso em diversos textos das Escrituras, mas eu quero usar Efésios 5, 25 a 27, para demonstrar essa verdade daquilo que nós chamamos os 3 tempos da salvação. Ou seja, como a salvação se demonstra nos dias de nossa vida. No final do verso 25, Paulo vai dizer que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O tempo passado da salvação é aquele que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois aos Colossenses ele vai dizer que na cruz ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós, ou seja, o tempo passado da tribulação é a salvação da condenação do pecado, ela é definitiva. Nunca mais estaremos em perigo, nunca mais estaremos em ameaça. A morte de Cristo na cruz resolveu de uma vez por todas o problema da condenação do pecado. Ele pagou a condenação na cruz, de forma que jamais nós a sofreremos. Isso é definitivo e faz parte do passado, jamais vai mudar. Agora, no tempo presente, o verso 26 diz, sobre a igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. No tempo passado, Deus lhe livrou a mim e a você que cremos em Cristo, da condenação do pecado. O que Deus está fazendo hoje? Ele está nos livrando do poder do pecado. Você prova o poder do pecado na sua vida? Eu provo apenas o dia inteiro, até quando estou dormindo. O pecado é algo que age em mim o tempo todo. Ele está tentando realmente fazer com que eu faça aquilo que Deus não quer que eu faça. E o que Deus está fazendo hoje? Está me santificando, me purificando pela sua palavra. Literalmente, Deus me tirou do pecado quando me salvou da condenação eterna, e agora Deus está tirando o pecado de dentro do meu coração. É isso que Ele faz hoje. Agora, o que Ele fará no futuro? Verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você notou aqui o caminho? Quando cremos em Cristo, fomos salvos da condenação do pecado. Através da palavra de Deus e do Espírito Santo, estamos hoje sendo salvos do poder do pecado. Quando Cristo vier nos buscar, seremos salvos da presença do pecado. Nenhuma mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus pegou lá na ponta pecadores horríveis, andando em direção ao lago de fogo. E na outra ponta, Ele entrega realmente filhos de Deus, santificados e glorificados, prontos para entrar no céu. Isso é salvação. Sabe o que Satanás quer que você perceba? Ele não quer que você veja isso. Ele não quer que você veja que esse alvo está tão próximo. Ele quer lhe convencer que não há alvo nenhum. Você está caminhando neste caminho. Esse é o caminho apertado, daqueles que passaram pela porta estreita. Deus colocou você para andar neste caminho. E o que Satanás quer lhe convencer é que não vale a pena absolutamente nenhuma continuar nesse caminho. Agora que nós estamos tão perto. Agora que falta tão pouco. Filipenses 1,6, Paulo vai dizer, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aperfeiçoará quer dizer completará. Deus vai completar a obra. E Satanás quer lhe convencer que Deus não vai completar coisa nenhuma.
que é só isso aí. Então a vida cristã é apenas isso que você tem provado. Ele vai vir como veio a Jó, nos seus momentos de luta, na saúde, na família, e vai dizer, está vendo, eu não te falei que não vale a pena? Quando você lutar no seu casamento, na criação dos seus filhos, no sustento do seu lar, ele vai chegar a você e vai dizer, o que você está colhendo com tudo isso? Que promessas são essas que hoje só te trazem sofrimento e dificuldade? Por que você não abandona isso? Não foi essa a proposta da mulher de Jó? Amaldiçoa a Deus e morre? Então siga o mesmo caminho. Agora pense em Asaf. Asaf serviu no templo de Salomão, a casa de ouro. Um lugar absolutamente incrível, único nesse mundo. Um lugar onde Deus derramou a sua Shekinah, a sua glória. E no meio de estar servindo a Deus, adorando a Deus, levando outros a adorar a Deus, Satanás simplesmente assopra nos ouvidos de Asaf. Olha lá para fora. Olha sobre os muros do templo. Eu quero que você veja aqueles condomínios lá no Monte das Oliveiras. Está vendo a fumacinha saindo de lá? Aquele povo está fazendo churrasco e está se festejando e fazendo festa na casa deles, enquanto você está tratando aqui com esse povo teimoso. Olha lá para fora as mansões que eles têm e a vida que eles têm. E me diga, todos aqueles homens desprezam a Deus. Enquanto você está aqui, não vai para lado nenhum. É isso que Satanás quer nos convencer. É isso que Satanás quer que nós pensemos. Que a vida cristã simplesmente não vale a pena. Agora, neste capacete da salvação, nós temos que entender como nós lutamos contra essa estratégia de Satanás e como nós fazemos isso na prática. Nenhum crente descrito nas páginas do Novo Testamento foi tão provado nessas questões como os crentes hebreus. A carta aos hebreus foi escrita para crentes que estavam sendo tentados, provados a desistirem do seu cristianismo. Muitos deles já haviam sido mortos nas arenas romanas, outros haviam perdido suas casas, perdido seu emprego, não podiam morar em cidades. Hebreus vai dizer que eles tiveram o espólio dos seus bens, ou seja, talvez o Império Romano, talvez as autoridades romanas, judaicas, nós não sabemos, simplesmente tomou tudo que eles tinham e os deixaram na miséria. Então Satanás estava tentando assoprar e estava soprando aos ouvidos deles. Está vendo? Nada disso você sofreu antes de conhecer a Cristo. Foi você começar a andar nesse caminho e essa desgraça toda, eu peço perdão pelo uso dessa palavra. A palavra desgraça quer dizer sem a graça de Deus. Agora você está andando debaixo de todas essas dificuldades. Então é escrito a carta aos Hebreus para eles. Olha para o capítulo 6, versos 11 e 12. O autor vai dizer a eles, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, então ele diz, para a completa certeza da esperança até quando? Até terminar a jornada. O seu compromisso cristão não termina jamais, mas ele passa de fase quando a jornada nesse mundo terminar. A jornada nesse mundo pode terminar pela nossa morte ou pelo arrebatamento, não importa. Mas até o fim nós devemos nos manter firmes. Então o verso 12 diz, para que não sejais ou não façais, não vos façais negligentes. Ou seja, não abandone o seu caminho, não negligencie a obra de Deus em sua vida, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Imite o bom exemplo daqueles que se manteram fiéis até o fim. Quantos homens que nos últimos anos partiram deste mundo e estão com Cristo, que pregaram deste púlpito, não nos servem de exemplo para isso? Lembro apenas dois. Pastor Roger Peterson, um homem de uma fé que devemos imitar. Pastor Jaime Rose, sofreu a perda de 2 filhos nesse mundo. Sofreu perseguição e dores. Manteve-se fiel até o fim, até que Cristo o chamasse ao céu. A Bíblia está dizendo, para que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Eles já estão vendo com seus olhos as promessas. Nós ainda as aguardamos, mas devemos ser seus imitadores. Nos versos 17 e 18 está escrito, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Nós. Ele se interpôs com juramento, verso 18,
para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Então ele fala de nós. Quem é que deve ter essa firme consolação? Nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O que você entende por reter? Você não abandona. Você não tira do seu coração a proposta, a esperança que lhe foi proposta. As coisas desse mundo e as lutas desse mundo não são capazes que você a jogue fora, você a retém. Está tudo realmente difícil, a luta realmente está terrível contra nós, mas nós retemos em nosso coração a esperança que nos foi dada. Eu quero terminar com um exemplo. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Primeiro vamos olhar para isso. Qual é o gozo que lhe estava proposto? Qual é a alegria que estava proposta a Jesus Cristo? Que o levou a desprezar a afronta. Desprezar a afronta é desprezar o fato de ser desprezado. O que Jesus foi na cruz? Zombado, ferido. Ele foi crucificado nu, todo ensanguentado, zombado, deram-lhe fel para beber, e ele suportou tudo isso por uma alegria que lhe estava proposta. Qual alegria? De ver eu e você adentrando nos portões celestiais. Ele suportou todas essas coisas, porque um dia os olhos dele vão ver eu e você adentrando no lugar que ele nos preparou. Mas olha agora, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Por esta alegria e por esta certeza, ele suportou a dor daquele momento pela grande glória que viria depois. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que as aparentes dores desse tempo, as aflições desses dias, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Satanás quer esconder isso. Ele quer esconder de nós a glorificação, a glória futura, para dizer que não vale a pena o que nós estamos enfrentando hoje. Todas as nossas dores e lutas estão simplesmente nos preparando para o lar. Nós não poderíamos entrar no lar celestial como somos. Deus está nos transformando à imagem de Cristo, para que nós possamos ter prazer nas coisas do céu. Sabe, muitas vezes eu quero terminar com essa ilustração. Eu vejo as pessoas orando assim: sim, você ora pelo arrebatamento? Sim, eu oro pelo arrebatamento, mas que o arrebatamento ocorra depois disso, disso, disso e disso. Não é assim que muitos pensam. O arrebatamento. Minha mãe dizia que nenhum dos filhos dela ia casar, que ela não ia ter neto, não ia ter nada disso. Estamos todo mundo já chegando nos 50 anos, já demos um monte de neto para elas, não é? Eu fui o que mais colaborei nisso. Então, hoje ela está com os netos, e ela crê, absolutamente crê, e ninguém vai convencer ela que ela vai morrer. Ela vai passar pelo arrebatamento, ela crê e não adianta você querer tirar isso dela. Ela espera Jesus Cristo todos os dias. Ela espera realmente chegar nesse dia todos os dias. E eu nunca vi a minha mãe dizer assim: olha, eu quero que Cristo volte, mas eu quero primeiro ser avó. Não, ela sempre quis que Cristo voltasse. Hoje, naquele momento, não amanhã, hoje, quando esse mundo parece tão bom, e quando Satanás nos convence que esse mundo é algo tão maravilhoso, nós começamos a orar para que Cristo não venha agora. Nós começamos a amar esse mundo para que realmente nós queremos realizar os nossos sonhos nesse mundo, nós queremos provar de todo o prazer desse mundo. Olha que baita engano. Alegria e verdadeiro prazer só existem num lugar, no céu, onde o pecado nada tocou. E nós aguardamos o céu e queremos o céu para hoje. Por que as lutas e as dificuldades? Para que o nosso coração não se ame, não se tenha aquele sentimento de amor por esse mundo. É por isso as lutas. Para que nós não nos apeguemos com esse mundo, mas como Cristo, olhemos para a glorificação, para a alegria proposta.
Então eu amo a volta de Cristo. As lutas de hoje só me fazem ver como será glorioso aquele dia. Os problemas de hoje não me fazem desistir, me fazem olhar e dizer, olha, se tudo isso está sendo tão difícil hoje, quão grande será a glória de meu Salvador. Então, ao invés de desistir, eu continuo em frente. Isso é o capacete da salvação. A esperança que Ele nos deu. Quando Satanás lhe atacar, mostrando a você as dores e dificuldades, conte para ele sobre a glória prometida. Quando ele lhe atacar dizendo que não vale a pena, diga para ele quão glorioso é o seu Salvador e as promessas que Ele lhe deu, que apenas um pouquinho de tempo lhe separam de você as tê-la. O capacete da salvação é uma arma preciosa para a nossa vida cristã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos